Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. Hoje nós vamos ouvir um depoimento real de um paciente que passou por um trauma peniano. Um relato forte, sincero, que muitos homens vivenciam, mas que raramente compartilham. E depois desse relato, eu vou explicar o que é uma fratura peniana, como acontece, quais as implicações, o que fazer se isso acontecer com você e quais são as possibilidades de tratamento para a recuperação da função sexual. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. Vamos ao vídeo. Quando eu decidi gravar esse vídeo sobre fratura peniana, eu já vivenciei vários casos de fraturas, mas esse paciente em particular, ele fez um depoimento que vai auxiliar muitos pacientes que passaram por isso ou que não sabe como verbalizar, não sabe quem procurar e se fechou no seu mundo. Esse paciente, ele é australiano e me enviou um áudio contando a sua história e para facilitar o seu entendimento, eu utilizei uma ferramenta de inteligência artificial para traduzir do inglês para o português o seu relato. Esse paciente passou uma linguagem mais aberta, usou alguma terminologia, eventualmente não tão adequada, mas que eu procurei preservar ao máximo a essência do que ele passou, do que ele estava vivenciando, para que eventualmente você também se inspire a procurar ajuda, a sair dessa caverna de estar enclausurado e sofrendo sozinho. Então, se ele usou alguma palavra de baixo calão ou uma terminologia que possa ser um pouco agressiva, eu não mexi no áudio para manter o mais na essência do seu relato. Vamos ouvir juntos. Então, quando aconteceu, o pênis foi para a esquerda e fez um estalo. E aí achamos estranho, então foi para a direita e fez outro estalo. E não houve dor. A gente tinha feito várias pesquisas no Google. Não havia nada dizendo que iria inchar, ficar roxo e que você poderia urinar sangue. Eu não tive absolutamente nada disso. E só foi provavelmente uns bons 4 meses depois que percebi 3 caroços redondos e distintos. Um estava localizado na cabeça do pênis e os outros 2 no corpo. E foi exatamente aí que fui ao médico e eles me disseram: você tem a doença de Peyronie. E depois da fratura, eu ainda conseguia usar meu pênis, funcionava normalmente. E então, depois que os caroços apareceram, demorou mais uns bons 2 ou até mesmo 3 meses completos até eu começar a passar pelas fases de dor intensa e significativa quando tinha uma ereção bastante dolorosa. E essas diferentes fases duram 1 ou 2 meses, e é quando começa a puxar para direções diferentes. Então comecei a perder a grossura e puxou acentuadamente para a direita e também ficou bastante torcido. Isso foi um pouco doloroso. Mas depois entra em uma fase diferente em que não dói mais, mas eu simplesmente perdi a grossura e o comprimento, cara. E a partir disso eu acabei terminando com minha namorada e... porque seu você perdeu, isso é sua masculinidade, cara. Eu costumava ter um bom, de verdade. E aí perdi toda a grossura e o comprimento e perdi minha confiança. E sim, foi constrangedor. E quanto a ter ereções, eu diria que antes eu conseguia ter uma ereção nota 10, era firme e dura. Provavelmente você conseguia, às vezes, chegar a um 7, 8 ou até mesmo um 9, mas era como se não conseguisse manter a ereção por um período de tempo adequado. Não sei se era minha cabeça, mentalmente já cansado e eu perdi o interesse, ou se tinha a ver com a doença de Peyronie, não tenho certeza absoluta. Mas a força da ereção simplesmente meio que desapareceu por completo, mas também ficava tipo mole no meio, onde estavam aquelas 2 bolinhas. Você conseguia ter uma ereção, mas se não fosse um 8 bom, ficava com um ponto mole no meio onde dava para dobrar, o que era bastante problemático. O sexo era ok. Todo sexo é bom, mas como eu perdi comprimento, eu fazia uma estocada de tipo 5 centímetros, sabe o que quero dizer? E isso era constrangedor e é uma
cara. Isso meio que mudou tudo. O sexo deixou de ser divertido. Pênis pequeno, meu caro mano, não rola. Acho que a pior parte pra mim, mentalmente e psicologicamente, foi que terminei com a minha namorada e não tinha nada a ver com o meu mas aí começou a passar por todas essas fases e encolheu e eu não tinha namorada na época. Então, ver seu passar de um bom e sólido 10 por 40 anos da sua vida e depois começar a encolher e perder a grossura sem ter uma namorada por perto na época, mentalmente isso pregou peças na sua mente, eu acho, pensando, pra onde foi meu pra onde foi, você sabe? Tipo, eu costumava pegar garotas e ficar orgulhoso do meu sabe? Mas depois que ele passa por todo esse encolhimento, mentalmente é difícil ter orgulho do seu cara, porque ele encolheu tanto e eu perdi tanta grossura. Isso provavelmente é a coisa mais difícil. Talvez se você passasse por isso com sua namorada não seria tão ruim, mas como eu estava solteiro e as coisas não deram certo. Mas, sabe, eu acho que uma vez que você perde a sua masculinidade que teve por tanto tempo, é só uma questão mental. Mental mesmo. Esse é um relato de um paciente que vivenciou esse drama e que tantos outros vivenciam e que eu quero, de uma maneira ética, compartilhar isso com vocês para levar ensinamentos, levar informação, não só na prevenção, como também no tratamento de uma condição que eventualmente você aí está vivenciando e não sabe como procurar ajuda. Esse paciente, ele veio da Austrália para fazer a reconstrução das fibroses e colocação de uma prótese peniana, mas eu estou aqui não para discutir especificamente o caso dele, porque do ponto de vista ético eu vou preservá-lo, mas sim para dividir a história, para dividir a situação que ele vivenciou e como você pode prevenir ou se passar por isso, como algo parecido pode servir para te tirar de uma condição que você encontra-se fechado, sem saber que tem solução e buscar ajuda. O que é a fratura peniana e como ela acontece? Primeiro eu vou falar um pouco da anatomia do pênis. O pênis é um cilindro hidráulico pressurizado de sangue. Então, quando nós temos um desejo, uma erotização, o sangue vai entrar pelos corpos cavernosos, vai pressurizar o cilindro. A elasticidade dessa capa, como se fosse uma câmara de ar ou um pneu de um carro, ela vai distender porque eu coloquei pressão dentro do cilindro. Então, esse pênis ereto, se ele sofre um impacto súbito, ou porque escapou e deu um impacto, existem posições que facilitam escapar, como uma parceira por cima ou de 4. Tem um vídeo falando sobre isso e se você quiser assistir, você pode assistir nesse link. Qualquer impacto no pênis ereto, seja durante o ato sexual ou mesmo fora do ato sexual, uma masturbação inadequada que forçou o pênis, ou dormir de bruços e ter uma ereção, ou rolar por sobre o pênis ereto durante um sono, tudo que força um pênis ereto vai forçar essa capa, chamada túnica. Ela tem 2 milímetros de espessura. Se essa capa romper com o sangue sob pressão, isto é uma fratura. O pênis não tem osso, mas é uma ruptura dessa membrana, que na linguagem médica, urológica, também se fala em fratura. Mas não é uma fratura óssea, é fratura dessa capa. Então o que acontece com uma fratura? Um rompimento dessa capa. O sangue que estava sob pressão, ele vai extravasar subitamente. É como se fosse uma câmara de ar que explodiu, vamos dizer. Só que essa explosão depende do tamanho do rasgo, vamos dizer. O tamanho da abertura da fratura, assim como o depoimento. E tem outros pacientes que não têm essa vivência do estalo, mas sabe que forçou o pênis e pode ter tido uma ruptura dessa membrana. Para saber a magnitude da ruptura ou da fratura, como o pênis está ereto, se for uma fratura pequena, o paciente às vezes nem perde a ereção, continua para finalizar o ato sexual. Mas se for uma fratura com uma abertura muito grande, um buraco muito grande, aquele sangue se extravasa subitamente e o doente perde a ereção de forma súbita. Em alguns casos, o paciente às vezes até não tem dor, porque essa membrana não tem nervos, a túnica não tem nervos. Então, às vezes, o paciente não tem a vivência da dor, apesar de ter tido uma fratura. A grande questão é o quanto foi a abertura, o tamanho do rasgo, da ruptura dessa membrana.
Uma forma prática de você dimensionar é, se você teve um estalo e não teve uma perda súbita da ereção, a ereção ainda se manteve, se houve uma ruptura, essa ruptura foi pequena. Agora, se perdeu a ereção subitamente e o pênis inchou subitamente, a ruptura foi grande. Em função disso, o homem às vezes nem procura ajuda na hora. Se não perdeu a ereção subitamente, se não inchou muito subitamente, às vezes por vergonha, esse homem não procura ajuda e a evolução disso pode gerar fibrose se não tratada a tempo ou conduzida por uma eventual drenagem de um hematoma, pode evoluir com mais fibroses e ter um dano maior no pênis se o homem não procurar ajuda. O que fazer na hora? Como agir depois de uma fratura? Se houve a perda súbita da ereção, um inchaço súbito, o pênis ficou roxo subitamente e perdeu a ereção, é sugestivo que a fratura foi um rasgo, uma abertura maior. E nessas condições, justifica ir para um pronto-socorro de um hospital maior, que tenha urologistas de sobreaviso ou de plantão, que possa avaliar e ver a necessidade ou não do fechamento dessa abertura com pontos. Agora, o paciente que teve um trauma, não perdeu a ereção súbita, formou um hematoma pequeno, ele não tem necessidade às vezes de ir para o pronto-socorro. Mas procure um urologista assim que possível para avaliar a magnitude desse trauma, se tem aspectos inflamatórios, se tem hematoma que precisa ser drenado e se tem a necessidade de começar um tratamento com anti-inflamatórios, utilização de trações para evitar que a fibrose leve uma deformidade no pênis. Depois da fratura, ainda é possível ter uma vida sexual satisfatória? Eu comentei sobre o tamanho da fratura, que é baseado no paciente ter perdido a ereção de forma súbita ou não, que é baseado na quantidade de inchaço e hematoma, o quanto ele ficou roxo. Mas independente do tamanho da fratura, se tratado convenientemente, esse paciente pode ter reassumir uma vida normal, às vezes necessitando de uma cirurgia, às vezes não necessitando de uma cirurgia, mas é importante ter um acompanhamento com um urologista para definir as etapas de tratamento, seja ela clínica ou cirúrgica, ou no caso desse paciente que tentou tudo que era possível na Austrália e evoluiu de forma desfavorável e me encontrou como um médico que se dedica a essa área há 26 anos, com várias publicações, congressos internacionais que eu dou aula, faço cirurgia ao vivo, ele me encontrou e decidiu por vir se tratar comigo devido à minha vasta experiência nessa área. Era uma fibrose extensa que precisou de uma reconstrução ampla e por isso que ele se sentiu confortável em vir e fazer o procedimento comigo. Porém, se você procura uma assistência médica mais próxima, um urologista, para conduzir uma fratura inicial, seja ela mais leve ou mais acentuada, e faz um acompanhamento regular, a ideia é prevenir que isso evolua para uma condição desfavorável de fibrose e, eventualmente, não necessite de um tratamento cirúrgico. Existem estratégias diferentes de tratamento para cada caso. Então, se essa fratura, você perdeu a ereção de forma súbita, o pênis inchou rapidamente, ficou roxo rapidamente, isso significa que é uma fratura, uma ruptura maior. Isso é um indício que você já procure um pronto-socorro para um fechamento dessa área rasgada, nessa área de fratura. Então os tratamentos podem ser desde um tratamento medicamentoso para uma ruptura leve, fisioterápico para evitar retração e deformidades no pênis, ou até em casos mais severos, onde a fibrose foi muito intensa, uma grande redução do tamanho do pênis, perdeu a capacidade penetrativa, ou se penetra e escapa com facilidade, aí precisa de procedimentos reconstrutivos amplos e muitas vezes com a necessidade de um implante de uma prótese peniana concomitante. Cada abordagem tem uma estratégia individual, mas é importante que você tenha consciência que solução sempre terá e, portanto, não deixe procurar ajuda. Quando indicar uma prótese peniana nesses casos? Caso você tenha desenvolvido uma fibrose extensa no pênis, uma grande retração do tamanho, acompanhado de afinamentos ou curvaturas, e a sua capacidade de ter ou de manter uma ereção ficou bastante prejudicada, a reconstrução dos tecidos, para expandir os tecidos, a reconstrução das fibroses,
que ao chegar até a fibrose fazer uma série de pequenas incisões de relaxamento para tamanho e calibre, vai permitir eu criar o espaço perdido, muitas vezes com a fibrose, e em alguns casos com alteração da função erétil. No mesmo ato da expansão tecidual, eu dimensiono o implante da prótese peniana, não para o tamanho que está, mas para o tamanho que eu consegui chegar no limite dos nervos. Se dimensiona um implante para que ofereça um complemento de firmeza vertical nos pacientes que perderam a capacidade de ter ou manter uma boa rigidez no pênis. Se você já teve um trauma peniano ou tem sintomas como dor à ereção, curvaturas, afinamentos, diminuição do tamanho do pênis, perda de rigidez vertical, pênis dobra com facilidade, são sinais sugestivos de que você desenvolveu alguma patologia no pênis. Isso deveria levar você a procurar um urologista para uma avaliação completa, com ereção induzida, com ultrassom do pênis, sob ereção induzida, para entender e individualizar cada tratamento. Aqui estamos disponíveis para te ouvir, oferecer uma avaliação, um tratamento individualizado para o seu caso e restabelecer a sua vida sexual. Caso queira falar conosco, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.